paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto nessa classe abençoada dos pré-adolescentes. Hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: quem é o presbítero? Vamos compreender sobre essa função ministerial que é confiada a homens de Deus que servem ao Senhor em nossas igrejas. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque ajuda muito a gente. Coloca aí no comentário de onde você está assistindo a gente, coloca o nome da tua cidade, eu vou ficar muito feliz em te conhecer também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos e crescer em Jesus. E eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda para a honra e glória do Senhor. E com essa palavra, vamos então deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, exaltar a Cristo para a glória e honra do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre essa função ministerial, sobre o tema quem é o presbítero. Vamos compreender a respeito desse assunto hoje em sala de aula. Para iniciar bem a aula, nós precisamos iniciar pelas bases bíblicas que a lição traz para a gente. A primeira base bíblica se encontra então em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, capítulo 5, versículos 17 e 18. É importante você apresentar também em sala de aula o que a Bíblia diz, e isso está localizado hoje em Tito, capítulo 1, versículo 5. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós vamos estudar sobre a função ministerial dos presbíteros. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que a palavra presbítero traz essa ideia de ancião, daquele que tem uma experiência, daquele que está à frente. Na cultura judaica, o presbítero, ele tinha essa função, era alguém mais velho, experiente, que tinha a capacidade de orientar. A palavra presbítero também traz o sentido de pastor, de bispo. Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar pessoas que são presbíteros, bispos e pastores. Esses três termos se referem à mesma função. Então, o presbítero, ele exerce uma função ministerial auxiliadora, cooperando, então, na obra de Cristo, na igreja, auxiliando o pastor diretamente. O próprio apóstolo Pedro se coloca como presbítero. O João, apóstolo, também se apresenta como presbítero lá na sua carta, tanto na segunda carta como na terceira. Ele se coloca como presbítero para demonstrar a sua função pastoral, a sua função de cuidado. Você percebe isso? O Pedro também afirmando sobre o seu ministério de presbítero, isso está escrito em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1a. Ele se coloca nessa função, ou seja, o pastor, o presbítero, ele tem essa função de pastor, de cuidador. A palavra pastor no grego vem do termo poimen, aquele que cuida, aquele que está próximo. E o presbítero também exerce essa função de cuidador, auxiliar, de ajudador na obra de Deus. Vamos aprofundar isso com você. Se eu já estou te ajudando, coloca aí o nome da tua cidade para a glória de Deus. Vamos avançar agora para o primeiro ponto que trata sobre o seguinte assunto: o auxiliar do pastor. Nós sabemos que a Assembleia de Deus no Brasil, ela trabalha com as funções ministeriais, até mesmo para reconhecer os ministérios de irmãos valorosos que se dedicam na obra do Senhor. Nós temos a primeira função ministerial conhecida como auxiliares ou cooperadores da obra. Em determinadas cidades, utiliza um termo ou outro. Isso não tem diferença. Aquele que é um auxiliar, um obreiro, um cooperador da obra de Deus. Essa é a primeira função. A segunda função é a função do diaconato.
O diaconato ele exerce esse ministério do servir à igreja, no serviço, cooperando na obra de Deus. Nós vamos estudar sobre o diaconato depois. A terceira função é conhecida agora pelos presbíteros. Observe que nós estamos descendo o degrau. O presbítero, ele é um auxiliar direto do pastor. Ele é aquele que coopera junto ao pastor. A função do presbítero é ensinar, é cuidar, é pastorear. E observe, tem presbíteros que são servos de Deus, que cuidam do rebanho muito bem. Tem presbíteros que são ensinadores e ensinam muito bem, que faz parte da função ministerial do presbítero. Após o presbitério, nós temos então a função do evangelista, que já traz essa ideia de pastor evangelista, aquele que se dedica na missão de evangelizar, de atrair pessoas para Cristo, para o crescimento do reino. E em último lugar, na posição mais baixa, descendo o degrau, nós encontramos então o pastor, aquele que leva sobre si a responsabilidade do cajado da igreja que lhe foi confiada e leva sobre si a responsabilidade do pastoreio de todo o rebanho. Por que eu estou descrevendo descendo o degrau? Tem gente que compreende a função ministerial de forma errada e equivocada, subindo o degrau. Hoje ele auxilia a mãe, ele vira um diácono, depois um presbítero. Essa visão é uma visão de empreendedorismo, é uma visão que traz a compreensão do mercado de trabalho. Na visão ministerial é diferente. O próprio Jesus nos ensina que nós precisamos descer para subir. Então, na visão ministerial, nós descemos o degrau para estar de forma mais sensível, entendendo que o nosso trabalho é servir a Igreja de Cristo como servo do Senhor. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento, que os presbíteros são, então, obreiros voluntários. Os presbíteros, como eu disse para você, eles são obreiros cooperadores, ajudadores no pastoreio da igreja. Trabalham diretamente ao lado do pastor da igreja, o pastor principal, que é o pastor presidente, que tem a responsabilidade do campo. A função do presbítero, ela pode ser desenvolvida da seguinte maneira: ele pode ser um presbítero ensinador, ele tem a habilidade de ensinar a palavra de Deus, de ser um treinador no reino. Ele pode ser também um cuidador, um verdadeiro pastor, que exerce esse ministério de poimen. É por isso que muitos presbíteros são chamados de pastores. A palavra poimen traz essa ideia de pastor, de cuidador. É aquele pastor que às vezes ele não prega bem, mas ele é cuidador, ele é visitador, ele ajuda as pessoas, ele está presente quando alguém precisa, quando um ente querido falece, quando alguém está doente, ele vai lá, unge os enfermos. Isso faz parte do ministério do presbítero. O presbítero também, ele tem essa visão de ser um conselheiro, aquele que tem uma escuta amorosa, que escuta as pessoas. Então, a função ministerial do presbítero, ela é voluntária. É uma função que reconhece o ministério que ele tem diante do Senhor. O presbítero é alguém, de acordo com a Bíblia, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tem que ter uma boa família. Tem também que ser responsável pela sua própria casa, honrar a sua esposa, seus filhos. Porque se ele não tiver condições de ter uma casa ordenada e organizada, ele não tem condições de pastorear o rebanho de Deus. Então, o cuidado pastoral do presbítero começa em casa. Ele age nesse ministério exatamente para a glória de Cristo, exercendo esse cuidado com os seus. Então, para você pegar e entender e explicar para os teus alunos, o presbítero é um pastor em treinamento. É um pastor que está servindo a Deus, ao rebanho de Deus, a uma congregação. Os presbíteros também trabalham na função de dirigentes de congregação. Por exemplo, o campo pode ter diversas congregações e o pastor presidente não consegue estar perto de todos os membros. E o que ele faz? Ele separa presbíteros, homens de Deus, confiados pelo Senhor, servos cheios do Espírito Santo, para cuidar daquele rebanho na determinada localidade, representando ali a sua pessoa. Essa é a função do presbítero. Celebrando a ceia, dirigindo os cultos, cuidando do trabalho, visitando os irmãos, cuidando daquela comunidade. Até aqui eu espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa o like aí, porque me ajuda também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar para você que o presbítero também pode ser um treinador. Eles são treinadores. Como eu disse para você, um presbítero ele exerce a função ministerial de treinar, de ensinar.
de cuidar de novas ovelhas em Cristo e treinar essas novas ovelhas para serem líderes, exercerem cargos de liderança. O presbítero ele é uma representação do pastor presidente na congregação local ou no templo central onde você cultua. O presbítero ele exerce esse ministério exatamente na função de cuidar das ovelhas. E ele olha para as pessoas, observando as pessoas e organizando o rebanho para a glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo colocou Tito na ilha de Creta para organizar aquela igreja, organizar os presbíteros, ajudar aquela igreja, levantar homens de Deus para lhe ajudar a crescer. Isso está em Tito, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Então, quando você olha para o ministério do presbítero, ele é a representação do pastor. O presbitério não é um dom espiritual, pega isso. Mas o presbitério é uma função ministerial. O presbitério é um cargo local, da igreja local que você faz parte. Ele é separado pela comunidade, pelo teu pastor, que confia exatamente em você para esse ministério. Então pega isso e compartilha também com os teus alunos. Avançando, segundo ponto, trata então sobre o seguinte assunto, que o presbítero é aquele que ensina a doutrina. Uma das funções fundamentais do ministério de todo presbítero é o ensinamento. Um bom presbítero precisa ensinar a palavra de Deus. Olha, agora eu quero explicar para você que ensinar a palavra de Deus não é somente ter uma boa oratória ou ter teologia. Existem pastores, presbíteros que não fizeram curso de teologia, têm no máximo um curso básico de orientação, mas são grandes ensinadores. O presbítero ele pode ensinar com a vida, com o exemplo que ele tem. Eu não sei se você conhece presbíteros, pastores, que ensinam com a vida, com o testemunho, com o caráter a seguir a Jesus. Isso também é uma forma de ensinamento. Mas a função do presbítero é sim ensinar a escritura, expor a palavra, explicar o texto para o povo de Deus crescer e avançar se alimentando da palavra de Deus. O primeiro subtópico destaca o seguinte assunto, que o presbítero ele combate as ameaças doutrinárias. Uma das principais funções do presbítero na obra do ensinamento é combater aquilo que vem contra a doutrina de Cristo. Por exemplo, um tipo de ensinamento equivocado que ensina que Jesus não é Deus. A descrença sobre o batismo com o Espírito Santo. A própria questão do comportamento cristão. Às vezes tem gente que não se comporta como crente. E a função do presbítero é orientar essa pessoa a se comportar como crente, a se vestir como crente, a dar testemunho. O presbítero ele tem a função de defender o evangelho, de anunciar o Cristo, de trabalhar em defesa da palavra de Deus. Na função ministerial do presbítero, o presbítero ele está trabalhando junto ao pastor. E ele tem o papel também de orientar as ovelhas de Cristo agora a estar próximo de Deus de acordo com as Escrituras. A função do presbítero é ensinar as pessoas através do Cristo. Por isso que muitos presbíteros são separados também para o ensino bíblico na escola bíblica dominical, como uma forma de conhecimento da palavra para as pessoas crescerem em Jesus. Em segundo lugar, como segundo subtópico do segundo ponto, os presbíteros são homens aptos. O que é ser um homem apto? Ser uma pessoa apta, como um presbítero, é ser uma pessoa preparada. Então, o presbítero ele precisa ser preparado para servir. Ele precisa estar maduro na fé. Isso fala da maturidade cristã. Um bom presbítero, ele é maduro na sua fé. Ele cresce em Jesus ao mesmo tempo para poder ajudar as pessoas a crescer em Jesus também. Um bom presbítero, ele precisa estar apto para ensinar a palavra. Apto é preparado, pronto. Ensinar sobre Jesus, sobre a conduta cristã. Ele precisa saber como visitar as pessoas, cuidar das pessoas, nessa lida e labuta diária do pastor. O presbítero ele traz todos os relatórios ao pastor presidente, ele apresenta ao pastor o que está acontecendo com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela ovelha que ficou doente, com alguém que perdeu um ente querido. É função do presbítero trabalhar assim. O presbítero ele opera na paciência, trabalhando então na igreja, orientando essas pessoas agora através da palavra. 2 Timóteo 4:2.
a crescerem em Jesus e a serem orientadas por Jesus. Por isso ele precisa estar pronto. E daí a necessidade de sempre estar se preparando na obra de Deus. É a habilidade do presbítero fazer isso. E eu espero que essa palavra esteja também edificando você, para que você então seja um instrumento na mão de Deus. Em terceiro lugar, já avançando, o terceiro ponto trata então sobre um exemplo a ser seguido. Todo presbítero precisa ser um exemplo. Em 1 Timóteo 5,17 diz que o presbítero ele deve ser digno de dupla honra, ou pastor, aquele que está à frente do rebanho. O presbítero precisa ser uma pessoa que é honrada, não louvada, honrada, respeitada, é nesse sentido aqui, por causa do seu caráter e do seu testemunho de servir a Cristo à frente da Igreja de Deus. Pega isso e compartilha com os teus alunos. O primeiro subtópico do terceiro ponto destaca então que os presbíteros precisam ser obreiros fiéis. O que é ser um obreiro fiel? É um trabalhador do reino. Ele é fiel na doutrina, fiel na palavra, fiel ao pastoreio. Ele tem uma responsabilidade de cuidar das pessoas. Às vezes ele abre mão de descansos pessoais para cuidar da obra de Cristo. O presbítero ele age apoiando as pessoas com uma liderança local na determinada congregação, no determinado campo, trabalhando na liderança de um grupo, de um departamento, para cooperar com o pastor. Então ele é uma pessoa fiel e ele tem a responsabilidade com isso, porque ele é fiel a Deus. O último subtópico para fechar a lição trata então sobre o seguinte argumento: obreiros zelosos. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz que é necessário que a igreja então siga o seu exemplo. O presbítero precisa ser zeloso, ser um exemplo para a comunidade. A igreja se espelha no presbítero. Quer ver uma igreja fervorosa? Observa quem é o líder local dali. Ele também é fervoroso, porque ele respeita o seu pastor local, ele respeita o seu pastor presidente e ao mesmo tempo ele coopera para o crescimento da igreja. Eu disse a você que o presbítero também é conhecido na Bíblia como pastor, bispo e agora como presbítero também. O presbítero ele é o responsável por uma comunidade. Isso não significa que todos os presbíteros precisam ser idosos. Não. Deus às vezes levanta jovens presbíteros que são maduros na fé, que conhecem a doutrina e são obreiros fiéis. Isso fala de maturidade cristã. E essa maturidade cristã precisa ser um exemplo também no seu coração. Quem sabe Deus pode levantar jovens na tua igreja como servos fiéis para servir na tua comunidade para a glória de Deus. E eu espero que essa aula possa ter ajudado você e que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da tua igreja para a honra e glória do Senhor. E se eu cooperei com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Olha que Deus abençoe você, eu tenho prazer de repostar, tá? Deixa aí no comentário o nome da cidade de onde você está assistindo a gente. Coloque aí no comentário também se eu te ajudei, se a aula foi edificante para a sua vida, porque isso me abençoa também para a glória de Deus. E você que está afastado de Jesus, está na hora de voltar para Cristo. Aceite a Jesus como teu Salvador. Frequente a igreja. Deixa aqui no comentário abaixo que você quer Jesus. Escreva, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus também para a tua vida. Para a glória de Deus, esse é o objetivo do nosso trabalho aqui, é alcançar você em Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês 2 textos que podem te ajudar muito estudando sobre o ministério e função pastoral do presbítero. O primeiro texto é Dons Espirituais e Ministeriais, do pastor Elinaldo Renovato. Esse material é muito bom para quem gosta de estudar a palavra de Deus e compreender a respeito das funções ministeriais e os dons também. Indico para você também esse texto da editora Fiel. Gostei muito desse trabalho, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Um material sensacional que vai te ajudar a crescer em Jesus. E eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 9, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: quem são os obreiros e diáconos? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.
E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.